Você já aceitou como normal algo na sua saúde que claramente não deveria ser normal? Existe uma armadilha psicológica que faz as pessoas normalizarem as doenças. Mas tem uma saída que ninguém te contou. Hoje eu vou te mostrar como sair desse ciclo antes que ele piore. Se sintomas constantes viraram rotina na sua vida, esse vídeo é obrigatório para você. Na sexta aula da formação em Ciências do Bem-Estar, a professora trouxe um tema que me pegou de surpresa. O tema da aula era coisas que deveríamos querer, mas não queremos. E ela começou com uma pergunta simples: por que as pessoas sabem que precisam cuidar da saúde e mesmo assim não cuidam? Não é falta de informação. Todo mundo sabe que precisa fazer exame, que precisa se movimentar, que precisa dormir bem. Mas saber não é o suficiente. E essa aula me fez olhar para um fenômeno que eu venho observando já há algum tempo. Me parece que as pessoas estão ficando acostumadas com doenças. Isso está se tornando algo comum, ver pessoas com patologias, exames alterados, problemas de saúde constantes, que muita gente começou a considerar isso normal. Eu lembro de um relato que eu ouvi recentemente, uma pessoa contou que estava obesa, sentia dor no estômago com frequência, tinha enxaqueca, a glicemia estava alta, mas dizia que estava tudo bem. Afinal, muitas pessoas ao redor estavam passando pela mesma coisa. Aquilo parecia normal. Isso tem nome em psicologia comportamental, se chama normalização social do problema. Quando muita gente está doente, o cérebro começa a considerar a doença como algo comum, mas o fato de algo ser comum não significa que seja normal. O estado natural do ser humano é a saúde, e talvez você esteja fazendo isso agora sem perceber. Então eu te faço algumas perguntas diretas. Há quanto tempo você não faz um check-up? Você sabe como está a sua pressão arterial? Você sabe como estão seus exames de sangue? Você sabe como está a sua glicemia? Se você não sabe responder essas perguntas, esse é o primeiro passo. Procure um médico de confiança, faça exames, entenda como está a sua saúde hoje. Isso não é ser hipocondríaco, isso é prevenção, isso é autocuidado. E hoje ficou mais fácil do que nunca. Existem laboratórios que coletam exames na sua casa. Eles vão até você coletar sangue e fazem os exames sem você sair daí. Não existe mais desculpa para não saber como você está. Agora, se você já sabe que tem alguma condição, a pergunta muda. O que você vai fazer a partir de agora? Muitas pessoas passam a acreditar que a doença é o problema principal, mas na maioria das vezes, a doença é apenas o efeito, ela é o resultado de uma causa mais profunda. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa com dores constantes nas costas. Ela toma remédio, o remédio alivia, mas o problema continua voltando. Por quê? Porque talvez a verdadeira causa seja uma musculatura fraca que não sustenta a coluna e o peso do corpo. A dor é apenas um sinal, não é um problema. Existe um ditado antigo que diz: remédio não cura, remedia. Ele alivia o sintoma, mas não resolve a causa. Pensa no alarme de incêndio. Quando ele dispara, ele não é o problema. Ele está avisando que existe fogo em algum lugar. Desligar o alarme sem apagar o fogo não resolve nada. A doença funciona da mesma forma. Ela é um aviso de que algo entrou em desequilíbrio. Tem uma comparação que eu acho poderosa. Você tem um carro. O que vale mais, o carro ou sua vida? A resposta é óbvia. Mesmo assim, muitas pessoas fazem mais manutenção no carro do que no próprio corpo. Revisão, troca de óleo preventiva. Você vale muito mais do que o seu veículo. E a sua saúde também precisa de revisões periódicas. Existe um último ponto que eu quero que você reflita com honestidade. Observe se em algum momento você não está usando a doença como justificativa. Isso tem nome, se chama fusão identidade-sintoma. A pessoa incorpora a doença como parte da própria identidade. Ela começa a dizer: a minha diabetes, a minha enxaqueca, a minha fibromialgia. Aquilo que vira identidade passa a ser inconscientemente protegido. E enquanto isso, a pessoa continua mantendo os hábitos que alimentam exatamente o problema que ela diz querer resolver. Existe também a evitação diagnóstica. A pessoa evita fazer exames porque tem medo de descobrir algo. Mas ignorar um problema não faz ele desaparecer. Na maioria das vezes, apenas aumenta o risco. Na minha experiência, quando eu comecei a fazer pequenas mudanças em alimentação, movimento, sono, sintomas que pareciam crônicos começaram a desaparecer. Pesquisas do Dean Ornish, da Universidade da Califórnia, mostram que mudanças no estilo de vida podem reverter doenças cardíacas e melhorar marcadores metabólicos de forma significativa. Estilo de vida não é um detalhe, ele é uma das principais bases da saúde. E para fechar, eu quero deixar uma frase que tem muitas camadas. Tony Robbins diz o seguinte: antecipação é poder, reação é fraqueza. Eu vou repetir.
Antecipação é poder, reação é fraqueza. Quando você se antecipa, você assume o controle. Quando você apenas reage, você está lidando com o problema depois que ele apareceu. Então se antecipe, faça exames, faça check-ups, investigue a sua saúde, não aceite a presença de doenças como se fosse algo normal. Saúde deveria ser o estado natural do ser humano. E esse estado ainda está ao seu alcance. Então você descobriu que doença não é destino, é um sinal de causas mais profundas. Normalização social e hábitos que alimentam o problema em silêncio não é só saber, é antecipar com exames, atacar as causas e quebrar a identidade doente que te prende. Saúde não é sorte, é uma escolha diária que protege tudo que realmente importa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.